Boa, pessoal, vamos agora para a nossa próxima aula e o assunto agora são as ações. Vamos falar um pouquinho sobre a famosa renda variável. E o assunto que o pessoal mais fala, né, que são as ações. Eu gosto particularmente bastante de investir em ações. Se enquadra bastante no meu perfil, o risco obviamente é maior, mas consequentemente os retornos também são maiores, tá? Espero que vocês estejam gostando aí do nosso curso. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, entre em contato aí conosco, tá bom? Não deixe de tirar suas dúvidas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre renda variável e as ações. Então, afinal, o que são as ações, né? A ação nada mais é do que um pedacinho da empresa, né? Então imagina assim, se o cliqueaulas.com fosse uma escola de capital aberto, né? Existem várias escolas, grandes escolas de capital aberto. E aí você olha e fala, poxa vida, essa escola eu acho legal, acho que ela tem futuro, acho que ela vai crescer. A tendência no longo prazo é ela crescendo, expandindo o mercado, aumentando a lucratividade. Os resultados no passado foram positivos, a empresa paga bons dividendos. Então você vai lá e compra a ação do cliqueaulas.com a R$ 50, por exemplo. Tá? Você comprou um pedacinho da empresa. Você literalmente virou sócio dessa empresa. Então o pessoal até brinca, né? Comprar ações é a forma mais fácil e mais rápida de você se tornar sócio de várias empresas. Você pode comprar ações do Itaú, ações da Petrobras, ações do Bradesco, ações, enfim, tem várias ações do Itaúsa, que é a holding do Itaú e de outras empresas. E você, obviamente, que quando tem uma grande quantidade de ações, você acaba se tornando um sócio da empresa. Mesmo tendo uma ação, você já é um sócio, mas o que eu estou dizendo é que quando você tem grandes quantidades, você se torna um sócio minoritário. Antes da gente começar um pouquinho mais a fundo, as ações, todas as ações se baseiam no nosso índice Bovespa. Isso aqui é no Brasil, tá? Também conhecido como B3, que é Brasil Bolsa e Balcão. Cada país tem o seu próprio índice. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem o índice Dow Jones, tá? E o índice Nasdaq. Tem vários índices em alguns países, Japão, China, e é super importante você, como investidor, olhar fora do país também. Por exemplo, eu, quando vou comprar uma ação, o que eu costumo fazer? Eu olho antes de comprar como é que está o índice dos outros países. Então, normalmente, quando o índice da Europa, o índice dos Estados Unidos, o índice da China abrem em queda, por consequência, o índice do Brasil vai ter uma tendência a abrir em queda, porque alguma coisa está acontecendo no mercado, né? Então, por exemplo, crise do coronavírus, o Covid-19. A gente começava a observar quando tinha os lockdowns que os mercados de fora, antes do Brasil abrir a B3, né, a Bolsa de Valores, os índices lá de fora já estavam em queda de 3, 4, 5, 10%. E por consequência, o índice brasileiro se reflete no mundo inteiro. Isso é uma crise econômica global. Então é uma forma fácil de você conseguir prever o que vai acontecer daqui a algumas horas. Mas o índice Bovespa nada mais é do que um reflexo das 500 empresas que estão na B3 hoje. Então, se essas 500 empresas estão recebendo investimento, né, as ações elas estão sendo compradas e elas estão crescendo, consequentemente o índice Bovespa vai aumentar, vai crescer, né? Agora, se essas empresas, e obviamente que a gente tem as grandes empresas, né, como Vale, os grandes bancos, Petrobras, essas grandes empresas, quando estão em queda, elas influenciam o índice também a estar em queda, tá? Então, falando um pouquinho sobre risco, inclusive, de investimento em ações. O primeiro investimento que a gente viu foi o Tesouro, né? E o Tesouro tem um risco aí baixíssimo. Já as ações pode ser considerado como um risco moderado barra alto aí, né? Dependendo do tipo de ação que você investir, o risco é mais alto, são ações um pouquinho mais voláteis. E aí, obviamente, né, que todo esse risco de investir em ações, ele é diluído ao longo, né, ao longo do tempo, no longo prazo. Por quê? O que as pessoas o que costuma acontecer, né? As pessoas compram uma ação naquele impulso, né? Então, puxa, o índice Bovespa subiu 5% hoje, 2% depois, mais 5%, 7%. Você vê, em um mês você cresceu 15, 20, 30% do seu patrimônio. Que nada mais é do que esses grandes picos aí que vocês estão vendo nesse gráfico, tá? Esse é um gráfico que representa o índice Bovespa desde 1967 até o ano de 2017. A gente não tem aí
a crise da Covid, mas ela é muito parecida com esse último declínio, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Dependendo do seu perfil investidor, existe a hora de comprar e a hora de vender, a hora de entrar no investimento e a hora de sair. Normalmente, as pessoas costumam se empolgar e quando vê o índice crescendo muito, costumam aportar cada vez mais. Esse é um pensamento errado? Não, não é um pensamento errado. Se você visa o longo prazo e ganhar dividendos dessas empresas, que eu vou explicar para vocês o que são daqui a pouquinho em mais detalhes, né? Mas resumidamente, dividendos são parcelas da lucratividade que a empresa obteve. Então vamos supor que você comprou as ações do cliqueaulas.com e aí o cliqueaulas.com teve um lucro líquido de 100 milhões de reais. E esse lucro líquido ele divide entre todos os acionistas. Então você vai receber 50 centavos por ação. Se você tiver 100 ações, vai ser 100 vezes 50 centavos. Então, o que eu estou querendo dizer? As pessoas que pensam no longo prazo, que realmente pensam em viver de dividendos, que é uma das formas de pensar, é, basicamente não tem problema se você comprar na alta ou se você comprar na baixa. Se você comprar lá no pico, lá em cima de 60 mil, 100 mil pontos, ou se você comprar lá embaixo com 30 mil pontos. Agora, algumas outras pessoas preferem ganhar dinheiro com a volatilidade do índice, né? Então, por exemplo, imagina que você comprou a ação do cliqueaulas.com a R$ 50 e vendeu a R$ 100. Você ganhou 100%. Então, se você colocou 1.000, você tirou 2.000. Se você colocou 100 mil, você tirou 200 mil, tá? Isso aí, você pode observar que, inclusive, em períodos curtos, né? O índice costuma, às vezes, por refletir na economia, a economia começa a ir bem, muda presidente, muda governantes e tal. O próprio coronavírus, né? Quando encontraram uma vacina, o índice explodiu, né? Ela costuma subir muito. E você, como investidor, é muito importante ter isso em mente, né? Se o seu foco de investimento vai ser na compra e na venda, ganhar nisso, o que aumenta cada vez mais o risco, né? Porque quando você pensa no longo prazo, se você reparar esse gráfico, apesar dos picos, né, das subidas e descidas, no longo prazo ele sempre foi crescendo, né? Então quem pensa no longo prazo sempre está ganhando. Se você pensa né, em vender nesses picos, você precisa ter o seu objetivo bem definido e saber exatamente onde, quando que é o momento que você tem que sair, né? Se você atingir esse objetivo, está na hora de sair, esperar abaixo novamente e comprar as ações de novo, tá? Algumas pesquisas indicam, inclusive, que as pessoas que em teoria mais demorariam para receber os retornos sobre os investimentos que elas fizeram dentro do índice levaram em média 5 anos e 8 meses. Ou seja, você já deve ter escutado aquela pessoa falar: não investe em ações porque é muito volátil, o mercado cai. Isso realmente acontece, né? O seu patrimônio pode cair como o seu patrimônio pode aumentar. E é muito importante que você acompanhe o mercado. Mas essas pesquisas indicaram que a pessoa que mais demorou tempo, se ela tivesse aplicado seu dinheiro e deixado aplicado, o retorno dela, o maior tempo possível seria de 5 anos e 8 meses. Então imagina que dentre um pico alto até o declínio e voltar entre um outro pico equivalente, seria pelo menos 5 anos e 8 meses. E aí, quais são os benefícios, né, em comprar as ações? Primeiro, que eu comentei um pouquinho com vocês agora, são a valorização dessas ações. Então, você compra a ação do cliqueaulas.com a R$ 50 e a ação daqui a um ano passa a valer R$ 100. Então, você dobrou o seu patrimônio, né? Você pode vender e ter 100% em cima do que você comprou. E uma outra visão que também é muito importante são os dividendos e os juros sobre o capital próprio, né? Então, os dividendos, tanto o dividendo quanto os juros sobre o capital próprio, eles basicamente são parcelas onde as empresas te pagam o retorno sobre o investimento. Então, você comprou as ações do cliqueaulas.com e aí o cliqueaulas.com, como teve vários alunos, teve 100 milhões de reais de lucro, por exemplo. Esses 100 milhões ele vai dividir entre os 50 mil acionistas que ele tem. Isso significa que você vai receber 50 centavos por ação. Aí você faz quantidade de ações vezes 50 centavos, né? Algumas pessoas me perguntam assim: poxa, quanto que cada empresa paga de dividendos? Varia de empresa para empresa. Tem empresa, inclusive, que nem paga dividendos. Quando a empresa não tem a margem de lucro suficiente, ela não é obrigada, por lei, a pagar dividendos, tá? Quais que pagam mais dividendos? Novamente, depende.
algumas empresas, por estratégia, costumam pagar mais dividendos, o que, por consequência, atrai mais investidores. Então, se você observar os grandes bancos, né, Itaú, Bradesco, por exemplo, eles pagam dividendos maiores, porque são empresas super estáveis. E aí, por consequência, eles atraem mais investidores, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês também aqui numa plataforma bem legal, como é que você analisa uma empresa, como é que você analisa os dividendos, quanto tempo foi a valorização de uma ação, tá? Então isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, como eu comentei, quanto pagam por dividendos, isso costuma variar de ação para ação, né? Algumas pagam R$ 1. Qual é a frequência, por exemplo, né? Algumas pagam de forma trimestral, anual, mensal. Também aí varia de empresa para empresa e o que é feito um acordo numa assembleia entre os sócios, né? Então essas são informações importantes que você sempre tem que analisar. Então, muito importante você anotar isso, né? Primeiro, para você definir uma boa ação. Primeiro, observar o quanto ela paga de dividendo e se esse pagamento é constante, né? Então, ou seja, se em um ano ela pagou R$ 1, no outro ano 1,20, no outro ano 1,30, foi crescendo. E não pagava R$ 1, depois 80 centavos, 40, 20, né? Muito importante que isso sempre esteja aumentando. Qual é a dívida da empresa? Isso também é importante. Se a empresa tem muita dívida, por consequência, ela tem um risco maior de fechar as portas, de quebrar, ela tem um risco maior de pagar menos dividendo, tem um risco maior de evitar o crescimento do patrimônio, né? Então, observe muito qual é a dívida e qual é o valor do patrimônio dessa empresa. Se ela tiver mais dívida do que patrimônio, meu amigo, sai fora que é furada, é um risco muito alto. Agora, empresas que têm grandes patrimônios e baixas dívidas é interessante, porque ela tem um capital muito maior, consegue investir muito mais, e normalmente essas empresas têm a estratégia de crescimento. Então, elas compram outras empresas, investem de outras formas e as ações costumam se valorizar muito, tá? Então, qual é o site legal que eu recomendei vocês olharem? É o Status Invest, né? statusinvest.com.br. Vou mostrar para vocês aqui algumas ações. Lembrando que as ações que eu vou mostrar aqui não são recomendações, tá? É só uma forma de como analisar, mas até uma sugestão minha, né? Procurem as principais corretoras do país. Eles fazem vários artigos interessantes falando sobre quais são as ações que devem crescer neste ano, no ano que vem, ou em 10 anos. E aí é super importante que você olhe isso, né? E um ponto importante também é interessante que você diversifique o seu investimento dentro de ações. Então, se você compra ações bancárias, é importante que você tenha ações de logística também, de petróleo, de energia, que você diversifique o setor. E que isso, por consequência, quando há uma crise, você é menos impactado, né? Você lembra lá quando a gente teve a crise dos caminhoneiros? O setor do varejo, por exemplo, né? Então, se reparar, Magazine Luiza, Via Varejo, essas empresas elas acabaram sendo um pouco mais afetadas. Por quê? Elas dependiam muito da logística. Os bancos também foram afetados, mas muito menos, porque os bancos conseguem gerar receita e lucro por financiamento de imóveis, financiamento de carro, taxa do seu cartão, tem várias outras formas, tá? Então por isso que é importante você sempre pensar na diversificação. Então vamos lá, dar uma olhada agora no Status Invest aqui para vocês, tá? Então esse aqui é o site, esse aqui é o índice Bovespa hoje, ó. Então ele tá aí a 121 mil pontos. Hoje caiu de uma forma bem forte aí, caiu uns 4, 5%, né? Aqui é o site, então você pode analisar tantas ações quanto os FIs, que são os fundos imobiliários, que a gente vai estar falando aí no próximo capítulo, tá? Então é um site bem legal aí para vocês navegarem. Ele vai mostrando, ó, a Bovespa hoje caiu 1,67%, o que é uma queda bastante considerável, tá? Uma queda bem grande. É, Quando se cai um pouquinho só, 0,5% já é bem considerável, né? Aqui ele mostra quais foram as maiores altas do dia, né? Então, por exemplo, a MRV teve uma alta bem interessante de 4,39% hoje. É interessante você parar para pensar, poxa, por que está tendo essa alta? Possivelmente é porque a taxa de juros caiu e, por consequência, a taxa de financiamento está caindo. Então, eu imagino, tá? Não pesquisei, mas eu imagino que os financiamentos imobiliários devem estar aumentando. MRV é uma construtora. Aqui ele mostra também as principais baixas. Olha só que interessante aqui. Brasil,
Petrobras, né? Azul caiu 4,67%. Tá? Por que será que caiu? Poxa, estamos em plena crise, né? Países fechando as fronteiras, tendo vários problemas, e isso, por consequência, empresas do turismo são muito impactadas. Então ela teve uma queda bem forte, bem significativa, né? Aqui ele mostra mais ou menos os dividendos que vão ser pagos neste mês aí, no mês que vem. Então, olha só, a Ambev vai pagar 7 centavos aí no dia 14, né? Então, se você tiver 100 ações da Ambev, você faz 100 vezes 7 centavos. Você vai falar, poxa, Vitor, que miséria, né? Meu, vou ganhar 7 reais aí, não vai dar nada na minha vida, eu vou comprar um milkshake. Mas pensa assim, no longo prazo, né? Você vai receber seus 7 reais agora, daqui 2 meses mais 7 reais, aí a ação vai valorizar, e aí você vai continuar aportando. Daqui 10, 15 anos, esses seus 7 reais, você está recebendo 15, 20, 30 mil reais por mês, tá? A gente já viu várias pessoas aí que estão ganhando dinheiro assim, né? Aqui você pode filtrar por índice, tá? Então tem vários índices, mas vamos focar aqui no Bovespa. E aí, aqui em cima a gente vem e pode pesquisar por ações, né? Então, vou colocar uma ação que é bastante conhecida, que é a ação do Itaúsa. O que é o Itaúsa, né? O Itaúsa é a holding do Itaú, da Alpargatas, se não me engano, da Duratex, tá? Então, é uma das empresas mais conhecidas e mais sólidas dentro do índice, né? E quando você coloca Itaúsa, a primeira coisa que acontece é que aparece duas. Aí já fala, pô, já tá começando a ficar difícil, qual que eu invisto? Legal, existe o Itaúsa 3 e o Itaúsa 4. Quase todas as empresas que você for comprar ações, sempre vai existir o 3 e sempre vai existir o 4. O que significa? O 3 são as ações ordinárias e o 4 são as ações preferenciais. Como o nome já diz, a preferencial você tem preferência, né, para receber o dividendo, então você recebe os dividendos antes, mas mais rápido, né? Ela tá até um pouquinho mais barata aqui, ó, costuma ser o contrário, tá? E o 3, você se torna sócio realmente. Então, se a Itaúsa, por exemplo, um dia resolver ser vendida, tá? O Bradesco comprou. Sim, só uma viagem aqui, tá? Só dando um exemplo. O Bradesco comprou. Se você tivesse o 4, você recebeu o valor da ação e acabou. Você não tem mais essa ação. Se fosse o 3, você se tornaria o sócio e continuaria com essas ações. Aqui você, em alguns casos, você também recebe dividendos, tá? E ambas têm a sua valorização e a sua desvalorização, tá? Vamos olhar aqui o Itaúsa 4, por exemplo. Então assim que eu abro, eu consigo ver o valor atual do Itaúsa, da Itaúsa, né? Então ela está a R$ 11, a R$ 11,82, né? A gente vê quais foram as mínimas em 52 semanas. Então aí há um ano, ó, estava R$ 7,41. Significa que dá uma boa, cresceu bem, né? E a máxima em 52 semanas também, a R$ 12. Então dentro de um ano ela chegou a 12,94, né? E também chegou a 7,41. Então você consegue ver o quanto que ela variou em um ano. Dividend yield. Isso aqui é o que é muito importante vocês analisarem, que é o quanto a empresa paga de dividendos. Então, o Itaúsa paga 5,46%. Então, é mais ou menos assim. Imagina quando você vai fazer um investimento, né, você vai colocar lá na poupança, né, e ele fala, olha, você vai ganhar 1,5% ao ano. Quanta coisa! Só aqui, de dividendos, você ganha 5,46%, tá? Isso é garantido. Então, por exemplo, nos últimos 12 meses, a Itaúsa pagou isso aqui, ó, 60, quase 65 centavos por ação. Então, se tivesse 1.000 ações, faz aí. 1.000 vezes 0,65 centavos. Então, já é um bom dinheirinho, né? Isso aqui varia também, tá? Então, ela pode crescer, pode diminuir. Tem algumas ações que pagam 10%, 9%, outras não pagam. Então, é muito importante que você analise isso também. Quando você for analisar uma ação, também é importante você olhar aqui, ó, cotação da ação ao longo do tempo, né? Então, você pode olhar em 5 dias. Vamos olhar em 5 anos. Esse gráfico mostra o que é importante, né? Aqui a gente teve a crise do coronavírus, por isso que foi esse impacto gigantesco, né? Que ela caiu. Mas a gente começa a observar que é uma ação que está em crescimento, né? Desde 2016, aqui, ó, ela esteve sempre crescendo, apesar de ter caído algumas vezes, ela continuou crescendo, ela está num pico interessante hoje. Então, ponto positivo quando você for analisar isso.
Aqui tem um monte de dados para falar, meu Deus do céu, quanta coisa. Né? Mas o que, que é importante você analisar aqui? As dívidas, então quanto a empresa tem de dívida, quanto ela reportou de lucro, né? Isso aqui você pode olhar também em forma gráfica. Eu particularmente prefiro, tá? Então você vem aqui para baixo, bom? Ó, aqui para baixo. E aí o que você olha? Proventos, tá? Então coloca no período máximo. Eu prefiro colocar aqui agrupar por ano, tá? Proventos são os dividendos. Então lembra que eu falei para vocês que é muito importante vocês analisarem os dividendos no longo prazo, ver se os dividendos da empresa estão crescendo. E aqui a gente vê que realmente estão, né? Então ela em 2008 pagava 9 centavos, desculpa, pagava 25 centavos, depois 36, ela foi crescendo, até que chegou em 2019 pagou 1,19. Então, ponto positivo também quando você for analisar isso. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente ainda tem mais informações que nem eu comentei com vocês. Patrimônio e dívida, lembra? Muito importante. Olha aqui, o patrimônio de 54 bilhões de reais, um patrimônio bastante interessante. Qual que é a dívida da empresa? Poxa, uma dívida relativamente pequena, né? Se a gente comparar com o patrimônio. Então isso também é um ponto super importante. Se é uma empresa super endividada e com patrimônio pequeno, o risco é extremamente grande, né? Aqui mostra o valor da empresa, o valor de mercado, tá? Número totais de papéis, então isso aqui é a quantidade de ações também, que é importante você ver. Se você comprar ações de empresa que tem poucos papéis, isso significa que a liquidez vai ser um pouco mais lenta, né? Então, quando você for vender, se você tiver 50 mil ações, vai demorar mais para ter compradores, tá? Basicamente. Aqui ele fala o segmento, né? Que é o segmento financeiro. Aqui ele mostra os sócios principais, né? Então tem o Alfredo com 12% de ordinária, 3,9% de preferencial. Tem aqui todos os sócios, tá? E aqui também é interessante você analisar. Então você pode olhar é, receita, né? Versus custo. Então receita em verdinho, o custo aqui nessa cor é um pouquinho mais escura. Então a gente começa a observar que a receita ela foi crescente, né? E o custo se tornou praticamente estável, o que é importante. Não adianta às vezes aumentar muito a receita se o custo também aumenta. Isso significa que a lucratividade não vai aumentar. E o lucro líquido é isso aqui, né? Que é o cereja do bolo. Então você pode olhar ó, que o lucro líquido se manteve estável e na verdade aqui no final teve até um crescimento, chegou a 10 bi. Então também um ponto aí positivo. Você pode até olhar em períodos máximo aqui, tá? Ó, e olha só como é uma empresa que está em constante crescimento, tanto é que a Itaúsa é considerada uma das melhores empresas aí para investimentos, né? O pessoal fala super bem do Itaúsa. Aqui você pode olhar o balanço da empresa, fluxo de caixa, tá? Aí é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais complicado. Aqui você pode também olhar a margem de lucratividade líquida, tá? Balanço. Então aqui tem várias informações que é interessante você ir olhando, mas o que eu passei pelo menos são as básicas para você conseguir tomar uma decisão e escolher entre uma boa ação. Vamos dar uma olhada em mais uma, então, antes de fechar aqui, né? Vamos colocar mais uma ação. Então, se eu coloquei Itaúsa, eu vou colocar em outro setor, né? Vou colocar a Ambev. Quem não gosta de uma cerveja, né? Ambev. Repara só, a Ambev tem só o Ambev 3, tá? Ela não tem 4. Novamente, valor da ação de hoje 16, ela chegou a 10 e também a 18. Deixa eu fechar aqui. Já 10 é 18. Dividendos 2,56%, né? Que a gente pode também olhar ela no longo prazo, o que aqui levanta um certo alerta, talvez, né? Ó, uma empresa que veio crescendo bem significativamente até 2018, depois ela teve uma queda, tá? E não voltou a esta margem, então ponto de atenção. Aqui você pode até acabei de esquecendo de comentar, a volatilidade histórica, né? Então ela é a volatilidade dela é bastante alta. Aqui os indicadores novamente, né? E aí a gente pode ir olhando eles um por um aqui. Então, colocar em período máximo, vamos agrupar por ano. Olha só, outro ponto de atenção, né? Os dividendos pagavam 70 e poucos centavos e eles foram caindo
tá? Então a empresa foi dando menos lucro conforme o tempo foi passando. Aqui ele põe as informações, então o patrimônio da empresa também é bem grande, a dívida não é tão alta, então é um ponto bastante positivo, tem bastantes ativos, né, um bom número de papéis, também pontos positivos aqui para a Ambev. Aqui você olha quem são os sócios principais, né? Aqui você olha que a receita da empresa se tornou estável, né? O custo aumentou, se você observar aqui no preto, aumentou. Então, ponto positivo, mas ao mesmo tempo relativamente negativo, né? O lucro dela, vamos ver num período máximo, o lucro dela cresceu, né? De certa forma, teve um impacto aqui entre 2006 e 2016 e 2017, né? Teria que pesquisar na internet o porquê, e depois voltou a crescer. Então, um ponto aqui só de atenção, né? Então, basicamente, é isso aqui, pessoal. Quando vocês forem analisar uma ação, tá? É importante que você pesquise, né? Lembrando que tudo que eu estou comentando aqui, as ações que eu estou mostrando, não se trata de recomendações, é somente para você conseguir entender como analisar, né? É importante que você analise através desses números, que você defina a sua estratégia. Então, por exemplo, uma empresa que não paga dividendos é ruim? Não necessariamente. Se a sua estratégia for uma estratégia de crescimento conforme a variação do índice, pode ser uma boa estratégia. Você que tem que definir sua estratégia, tá? Então, lembrando, né, dos passos. Primeiro, definir seu perfil. Segundo, definir sua estratégia. Se a sua estratégia for em ações, analise o número dessas ações. Veja quem está por trás dessas empresas, quem são sócios, se são pessoas envolvidas com corrupção, por exemplo. Isso pode significar um grande risco para a empresa, porque quando você compra uma ação, você está se tornando um sócio dessa empresa, tá? Então, tentei aqui de uma forma bem resumida passar para vocês como que analisa uma ação, o que que é uma ação, o que que é o índice. Espero que vocês tenham gostado. Agora iremos aí para nossa próxima aula falar sobre os fundos imobiliários, beleza? Valeu, pessoal, obrigado.